Olá, neste primeiro módulo nós aprenderemos sobre o histórico do SCI, o Sistema de Comando de Incidentes, e os seus princípios. Primeiramente, o que é o SCI? É uma ferramenta padronizada que pode ser utilizada em qualquer tipo de situação, né? Uma situação menor, de pequena magnitude, ou uma situação maior, de grande magnitude, independente de qualquer tipo de barreira jurisdicional. Ou seja, ele pode integrar várias instituições de várias jurisdições diferentes, né, para atender a emergência que está se mostrando. O SCI surgiu na Califórnia, após incêndios gigantescos que aconteceram lá nos Estados Unidos e mostraram vários problemas. Várias instituições começaram a chegar na cena do incidente para atender um incêndio florestal gigantesco que se instalava lá, mas começaram a apresentar vários problemas, como as instituições elas não se conversavam, não havia objetivos bem estabelecidos dentro do cenário de atuação delas, não existia um comando unificado, um comando único que soubesse cada instituição, cada recurso que tivesse na cena e integrasse todo mundo para um atendimento mais efetivo. A partir desse evento que aconteceu nos Estados Unidos, o próprio governo americano começou a fazer estudos e a fazer investimentos para que fosse desenvolvida a ferramenta de sistema de comando de incidentes. A partir desse desenvolvimento, né, da década de 70, ela foi implementada já na década de 80, nos anos finais da década de 70 e nos anos iniciais da década de 80, e foi se aprimorando cada vez mais, até que em 2003 houve uma diretiva presidencial nos Estados Unidos que estabeleceu o SCI, o Sistema de Comando de Incidentes, como a ferramenta nacional para o atendimento de desastres, de emergências dentro dos Estados Unidos. Várias forças de segurança pública do Brasil, né, conhecendo esse cenário, também começaram a adotar. Inclusive, a Senasp, né, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a partir disso começou a desenvolver e a disponibilizar cursos para as forças de segurança pública, para que elas começassem a aprender a conhecer essa ferramenta e pudessem utilizar dentro das emergências, pensando principalmente na atividade cotidiana. Não obstante, ele pode ser utilizado em várias situações diferentes. Por exemplo, acidentes com produtos perigosos, incêndios urbanos, incêndios florestais, acidentes com múltiplas vítimas, desastres naturais e uma infinidade de outras situações que podem acontecer. No Paraná, em 1999, foi instituído o Sistema Estadual de Defesa Civil. E em 2002, foi instituída uma ferramenta muito parecida com o Sistema de Comando de Incidentes, que era o SICOI, o Sistema Integrado de Comando em Operações e Emergências. No Brasil todo, houve essa diferenciação de nomenclatura, alguns adotaram ferramentas de atendimento a emergências e de gerenciamento de emergências muito parecidas com esse SCI, mas com algumas nomenclaturas diferentes. Isso foi sendo adaptado, né, ao longo do tempo, a partir principalmente desses cursos disponibilizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, que começaram a divulgar o SCI como ferramenta. O Paraná, a partir disso, em 2014, instituiu, através da Lei 9.557, o Sistema de Comando de Incidentes como uma ferramenta gerencial para o atendimento em emergências dentro do Paraná. Ou seja, o Sistema de Proteção e Defesa Civil Estadual do Paraná utiliza o Sistema de Comando de Incidentes como a ferramenta para fazer a gestão dos incidentes, das emergências e dos desastres que acontecem dentro do Estado. Ele pode ser utilizado para integrar todas as instituições que fazem parte desse sistema no atendimento a essas emergências. O SCI também, a partir dos problemas evidenciados nos incêndios que aconteceram na Califórnia, estabeleceu alguns princípios que pudessem evitar que aqueles problemas acontecessem novamente. São 9 princípios. O primeiro é a terminologia comum,
ou seja, as instituições que estiverem envolvidas dentro do DESACE têm que utilizar uma nomenclatura que possa ser entendida por todos, ou seja, não vai utilizar um vocabulário específico da instituição que não possa ser entendido pelos demais. Também tem o alcance de controle, né, o segundo princípio, que versa que cada pessoa que tenha alguém sob sua responsabilidade, essa quantidade de pessoas que ele vai ter deve variar de 3 a 7 pessoas, sendo 5 a quantidade ideal, para que ela possa controlar as ações que estão sendo feitas ali. Ou seja, o gerenciamento de pessoal, ele acontece dentro dessa gama, né, dentro dessa amplitude, para que possa haver realmente o controle. O terceiro princípio é a organização modular. Ele versa que a estrutura ela começa a aumentar de acordo com a sua necessidade. Ela prevê várias funções e a organização modular diz que o recurso entra de baixo para cima, ou seja, esses recursos eles vão entrando à medida que vai sendo necessário, cada recurso que chega à cena vai se adequando dentro do sistema ali, e a estrutura em si ela cresce de cima para baixo, ou seja, ela inicia o que nós chamaremos de comandante do incidente e vai aumentando dentro das funções de maior relevância. São as funções do staff geral e a de staff do comando, que nós aprenderemos na sequência. O quarto princípio versa sobre as comunicações integradas. Essas comunicações, isso quer dizer que a comunicação dentro do incidente, ela não acontece simplesmente dentro da instituição, de uma instituição que está envolvida. Ela tem que integrar todo mundo. Ou seja, cada instituição que chega à cena do incidente não vai usar simplesmente a sua metodologia de comunicação. Ela vai ter que se integrar dentro de um sistema geral para a ocorrência. Todas as instituições vão ter que falar dentro desse acordo, né, que elas estabeleceram. Podem ter vários canais de comunicação, um canal só para o comando, um canal para a comunicação de aeronaves, né, com solo, com veículos terrestres, um canal só para operações, e isso vai variar de acordo com a necessidade do incidente. O importante é que essas comunicações elas vão ter participação de várias organizações diferentes e elas vão ter que estar se conversando de maneira que haja realmente a comunicação e a eficiência no atendimento. O quinto princípio é o do plano de ação do incidente. Isso quer dizer que todo evento que acontecer, toda emergência que houver, vai utilizar um plano de ação do incidente. Ele pode ser escrito ou não. Normalmente, eventos com grande duração, com mais de 4 horas de duração, já tem essa necessidade de que esse plano de ação seja escrito. Mas ele pode ser mental também, se a situação puder ser resolvida de maneira rápida. O plano de ação do incidente é uma metodologia, um guia para as ações que vão se desenvolver para aquele período operacional, que vai ser desenvolvido, né, definido pelo comando do incidente, juntamente com as principais funções do staff de comando e do staff geral. Ou seja, é uma diretriz para as operações, para o pessoal que vai realmente fazer as operações e dar o atendimento ao desastre, de maneira que eles estejam atendendo os objetivos que foram estabelecidos dentro do comando unificado. O sexto princípio é o da cadeia de comando. Ele diz que cada pessoa dentro da estrutura só pode conversar com aquela que está imediatamente acima ou imediatamente abaixo dele dentro da estrutura. Isso quer dizer que se uma informação, por exemplo, que vem da parte de operações, precisa chegar dentro do comandante do incidente, né, até o comandante do incidente, ela vai percorrer o caminho, né, de cada chefia até que chegue ao comando do incidente. Isso, né, proporciona que todas as pessoas que estão dentro dessa linha e que provavelmente necessitariam conhecer essa informação tenham essa possibilidade, né? Ou seja, todos ali conhecem aquela informação que atravessou a cadeia de comando.
O próximo princípio, o sétimo, é o de comando unificado. Isso quer dizer que todas as instituições que estão participando dentro do incidente, elas têm uma cadeira dentro do comando do incidente, ou seja, elas participam das decisões, proporcionando que elas conhecem os recursos que existem, né, dentro das suas instituições, que recursos podem ser utilizados para auxiliar no atendimento àquela emergência, àquele desastre. E essas pessoas, elas também têm que ter um certo poder de decisão dentro da sua instituição. De maneira que, quando for necessário, quando houver uma dúvida sobre a necessidade de um certo tipo de recurso que poderia ou não ser disponibilizado pela sua instituição, ela possa realmente dar uma resposta no sentido de disponibilizar ou no sentido de realizar uma ação ou não. Então, essas pessoas com poder de decisão de cada uma das instituições se integram dentro desse comando unificado e tomam as decisões do SCI a partir daí. Nós temos instalações que, de acordo com a sua função, já recebem uma nomenclatura específica, de maneira que qualquer instituição que chegue à cena possa facilmente identificá-las e saber como proceder, né, para se integrar dentro do incidente. Por exemplo, nós temos o posto de comando que vai ser utilizado em todos os tipos de emergência. Nós temos área de espera, área de concentração de vítimas e outras instalações. O último princípio é o gerenciamento integral dos recursos. Isso quer dizer que qualquer recurso que entrar na cena do incidente vai fazer parte dele, independente da instituição a qual ele pertença. Isto é, todas as instituições vão estar cedendo seus recursos para o atendimento àquele incidente e eles vão pertencer ao comando unificado, né, no atendimento. Então, nós teremos ali o controle total desses recursos.